novamente, porque às vezes acontece isso quando começa, tá? Então tá. Boa noite, pessoal. Hoje damos continuidade aos nossos estudos do Código de Ética da Advocacia. Hoje nós avançamos algumas questões de sigilo profissional que nós ainda não estudamos. Vamos aprofundar também os aspectos ligados às questões da publicidade, né? O que o advogado pode, o que o advogado não pode fazer em termos de publicidade. Então, essas são as temáticas que nós vamos trabalhar hoje. O que a gente vai usar como fundamento legal para aquilo que nós vamos discutir aqui na aula de hoje? O Código de Ética, o Estatuto da OAB e o provimento no 94 do ano de 2000, que é do Conselho Federal da OAB, tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela para mostrar o que a gente vai estudar hoje. Muito bem, então nós estamos avançando. Se vocês vêm acompanhando, né, o nosso código, ele tem 60 e poucos artigos, nós já estamos no 34. Deixa eu ver se eu não me engano quantos artigos nós temos, só botar aqui no final. Nós temos 66 artigos, tá? E nós já estamos, né, no artigo 26, se eu não me engano, no artigo 26, tá? Que nós estamos no estudo, tá, gente? Não, 25, tá? Então, é aqui que nós estamos e que nós damos continuidade hoje na nossa aula, tá? Nós falamos algumas questões mais genéricas lá, quando o nosso conteúdo, ele era ainda geral, com as duas turmas, lá no início do semestre, né? Então, a gente falou algumas questões mais gerais e eu retomo, né, aquelas premissas fundamentais da advocacia que nós já estudamos, né? Uma das premissas é o aspecto do sigilo profissional, tá? Então, isso a gente vai aprofundar hoje. Nós já falamos sobre a questão da exclusividade, né, que a atividade, e vamos reforçar hoje, que a atividade da advocacia, ela não pode ser desenvolvida em conjunto com uma outra atividade. Claro, a gente enxerga isso em algumas situações, nós temos também dificuldades financeiras, né, dos colegas advogados, e tu conseguir alocar uma sala, ter o teu espaço, né? Então, tem algumas questões que a OAB ela acaba sendo condescendente justamente em função de todas essas dificuldades, né, dos colegas advogados. Nós, principalmente na semana que vem, a gente vai falar sobre os honorários, tá? O nosso tema da semana que vem é sobre honorários, tá? A questão da não mercantilização, então a gente vai reforçar isso, tá? O aspecto da independência, nós, de certa forma, já falamos. Quando é que você se torna independente, tanto do cliente ou de qualquer outra situação para tomar as decisões? É quando você tem conhecimentos, né? Então, os conhecimentos, eles são fundamentais para que você tenha e mantenha essas premissas que nós consideramos importantíssimas, né, na advocacia. Já falamos da questão do que o trabalho do advogado, ele é um trabalho pessoal, né? Então, eu insisto com vocês que a gente vai criando este vínculo, esta relação pessoal, né, com os clientes, e principalmente com o aspecto da confiabilidade, né? Então, a relação do profissional da advocacia com o cliente, ele é de extrema confiança. Se não há confiança, não há, né, uma boa relação, tá? Então, aqui, gente, é só para a gente reforçar. Então, lembrem que quando nós tratamos do sigilo profissional,
tanto do advogado lá atrás, como do contador, do administrador, nós falamos de uma maneira genérica, que eles fazem parte das profissões, tá? É uma exigência ética, tá? Aqui, gente, eu quero ressaltar com vocês os aspectos do advogado, né? Então, o sigilo, como nós falamos, ele é inerente à profissão. Se é inerente, o que, que a gente quer dizer? Que está lá no artigo 25, tá? Ele faz parte da profissão, é parte da atividade, né? É uma característica da atividade da advocacia, o sigilo, e nós já damos vários exemplos para vocês que a gente não comenta, que a gente não leva para outras pessoas, outros profissionais, aquilo que a gente sabe em função da nossa atividade, né? E eu tenho insistido com vocês que você conhece, você sabe de situações de clientes, porque você tem o quê? Uma profissão. E a tua profissão, as pessoas confiam na tua pessoa, né, no profissional que você representa, e por isso que elas te contam, tá? Então, quando é que você... o nosso código, ele permite que a gente abra mão do sigilo profissional. Lembram que nós lá atrás já vimos quando há grave ameaça ao direito à vida e à honra, né? São essas situações quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente, tá? Então, nessas situações, você pode abrir mão, né, do próprio sigilo profissional e também em defesa própria, né, que você tenha que revelar alguma situação para a tua defesa, porque há também processos que envolvem, né, que você acaba discutindo o contrato do advogado com o cliente, né? Então, nesse sentido, a gente tem intermediado muitas situações, né, nesse sentido, e daí você precisa mediar, encontrar alternativas também em relação a essa relação cliente e advogado, tá? O artigo 26, tá, gente? Ele reforça exatamente aquilo que está lá no estatuto, tá? Que é lá no artigo, o inciso 19, né? O inciso 19 do artigo 7º, né? Lá do estatuto. Então, praticamente é o mesmo texto, tá? A mesma construção literal que a gente tem aqui, que mesmo em depoimento judicial, tá? Mesmo estando na frente no juiz, algumas situações, você não vai revelar, tá? Porque você sabe, aquelas que você sabe, né, em razão do seu ofício, tá, gente? Então, essas são as situações bem importantes aqui em relação ao sigilo. Cabe ao advogado recusar-se a depor como testemunha, como nós já falamos lá atrás, no qual funcionou ou deva funcionar, ou se ele sabe sobre fato relacionado à pessoa que já tenha sido advogado, tá, gente? Mesmo que autorizado ou solicitado pelo cliente, se você sabe nisso, né, uma determinação ética você se recusar e não revelar essas informações que você tem em relação à tua atividade profissional, tá? Daí, gente, aqui, por isso que nós falamos que as confidências feitas ao advogado pelo cliente, né, elas podem ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, tá? Então, por exemplo, se o cliente, principalmente em algumas áreas que o cliente necessita assumir a culpa, tá? Ou que ele cometeu um delito, tá? Você somente vai fazer nos limites da defesa e nas necessidades da defesa. É como estratégia de defesa mais interessante confessar? Ok, vai confessar, do contrário, não,
tá? Mesmo que esteja autorizado pelo constituinte, no caso, pelo cliente, tá? Então, quando a gente fala que essa fala do advogado com o cliente, elas são confidenciais, tá? Elas são confidenciais, tá, gente? Então, por isso que elas não podem ser reveladas a terceiros, mesmo que você saiba, né, que às vezes o teu cliente está errado, tá? Que o teu cliente, ele cometeu algo ilícito, tá? Ela é confidencial, essa comunicação, e você só soube em função da tua atividade profissional, tá? Vocês devem ter acompanhado, né, como o aspecto ético ele é importante e ele acaba maculando a imagem profissional. Quando vieram as notícias de que advogados estavam utilizando atestados falsos, né? Vocês devem ter percebido o quanto isso impactou na categoria, na imagem da categoria, tá? Então, por exemplo, você seguir preceitos éticos, você está valorizando a profissão, você está te valorizando e valorizando todos os profissionais que estão envolvidos, né? Eu não sei se vocês acompanharam, que teve uma reportagem, e digo, mas o que é aquela questão, né, de herança, né, que eu vi uma chamada no Fantástico. Fui ver a imagem, né, fui ver a reportagem melhor, né, vocês viram que lá havia um advogado envolvido, mas um único profissional envolvido com vários malfeitos, tá? Vários malfeitos. Interessante que lá havia um único juiz também que tomava decisão, né, sobre aqueles malfeitos, então era um advogado, era um juiz, segundo aquela reportagem, CNJ investigando. CNJ, você sabe o que é? Sim. Alguém poderia dizer o que é o CNJ? Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, é o Conselho Nacional de Justiça investigando aquele juiz, a OAB já abrindo procedimentos para investigar, para verificar a atuação daquele profissional da advocacia. Então, vocês estão percebendo que o mal feito, ele aparece, tá? E ele aparece e ele te detona enquanto profissional, enquanto pessoa, tá? Então, por isso que o desafio é exatamente você pode não ganhar hoje aquilo que você imaginaria que poderia ganhar, mas você também, olha o que acontece com um profissional suspenso, olha o que acontece com um profissional que vai para uma mídia, a divulgação do nome dele como alguém que está cometendo ilícitos, tá? É a tua imagem profissional sendo maculada, tá, gente? Então, por isso que é importante esses aspectos éticos. Mas aqui, gente, olha, são direitos do advogado, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho. Então, por exemplo, ninguém pode adentrar, né, no meu escritório, ninguém pode ir lá e querer olhar documentos, né, tá? Porque, além do espaço do escritório, os instrumentos de trabalho, tá? A correspondência, seja ela escrita, eletrônica, telefônica, tá? Então, isso, gente, é um aspecto positivo, justamente para quê? Para a gente garantir o que nós estávamos vendo aqui de cima, né? Que as confidências que nós recebemos dos clientes, elas ficam na nossa relação entre a gente, tá? Então, isso é bem importante, tá? Olha aqui um outro direito também que nós vamos estudar logo mais aí, os direitos da advocacia, comunicar-se com os clientes, pessoal e
reservadamente, tá? Então, por exemplo, se eu vou conversar com um cliente, eu vou pedir licença, se eu estou numa audiência, para sair para falar com o advogado, e o juiz deve autorizar, tá? Ele tem obrigação de autorizar, tá? Ele tem para eu sair, conversar de forma reservada com o meu cliente, mesmo que este cliente ele se ache, né, detido, preso, tá? Este é um direito, tá, do advogado se comunicar de forma reservada, tá, gente? Então, por isso que esses direitos, eles vêm para atender exatamente aquelas questões de sigilo que nós estávamos vendo acima aqui, né, do sigilo profissional, que está ali no artigo 27, né, que as confidências feitas pelo cliente, elas são sigilosas, são epistolares, quer dizer o seguinte, elas valem apenas para o advogado e o cliente, tá? E também, pessoal, olhem aqui, constitui infração disciplinar o que você, na condição de advogado, então, está lá no estatuto, tá? No estatuto da advocacia, tá? Então, constitui infração disciplinar violar sem justa causa o sigilo profissional. Então, o sigilo profissional, se você violar, você está cometendo, na condição de advogado, também né, uma infração disciplinar. A infração disciplinar, daí nós vamos ver ali adiante, ela é passível de sanções, tá? Suspensões e, dependendo, até, né, a expulsão, né, o cancelamento do registro, como tem acontecido com alguns profissionais, tá? No artigo 34 também do Código de Ética, tá? Se vocês descerem um pouquinho aqui no artigo 34, né, do Código de Ética, tá? Ele trata também sobre o aspecto, né, da divulgação pública pelo advogado. Então, você pode falar, mas você não vai falar de aspectos que identifiquem quem é que você está defendendo. Então, a divulgação pelo advogado de assuntos técnicos ou jurídicos, de que tenha ciência em razão do exercício profissional como advogado constituído, assessor, etc., deve limitar-se a aspectos que não quebrem ou violem o segredo ou sigilo profissional, tá? Então, as nossas aulas aqui de terça-feira, tá? Nós publicamos elas, né? Vocês entram ali num link e vocês acessam. Já as aulas do sábado, que nós temos processos que são segredo de justiça, nós temos nomes e informações sobre os nossos assistidos, nós já não publicamos a aula, a gente grava da mesma forma como nós gravamos aqui, os alunos participam, acompanham a aula, enxergam o processo que eu mostro, como mostro aqui para vocês, tá? Mas lá eu não consigo publicar, porque eu tenho um compromisso ético, primeiro, com os processos segredos de justiça, tá? E segundo, com os nomes e informações pessoais de assistidos, né? Que eu só tenho acesso em função do meu exercício pedagógico lá de orientação, tá? Então, por isso, aquilo que é segredo, aquilo que faz parte do sigilo profissional, nós não podemos divulgar, porque senão a gente estaria cometendo uma infração disciplinar, tá? Meus amigos, alguma pergunta, alguma dúvida até o presente momento? Para mim, não. Então, tá. Vamos lá, deixa eu ver, ouvir a voz da Maria, agora que tinha chegado, que eu não tinha cumprimentado, tá? Deixa eu ver quem mais chegou aqui, que eu não... O Bruno, que eu não tinha cumprimentado, tá? Muito bem.
Presente, professor. Então, tá. Vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade, tá ok, pessoal? Vamos. Agora, nós vamos adentrar num ponto, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês, vocês viram propaganda do meu escritório na TV? Eu não. Não, Maria? Mas qual é os canais que tu está assistindo, que não assiste a propaganda do meu escritório? Eu não tenho tempo de ver televisão, tá falando? Por isso que tu não tem tempo, tá? Não tenho tempo. E os demais? Tem neto, né? E os demais têm visto? Eu vi aqui que a Michele, a Michele disse que não, a Priscila disse que não. E propaganda no rádio? Nas redes sociais, sim, professor. Aonde nas... Eu estava procurando o seu telefone para conversar com o senhor, daí eu procurei o senhor nas redes sociais. Travou, trancou. Eu não estou ouvindo. Acho que cortou, professor. Eu fui falar mal do professor até Olha, estou com o sistema a meu favor, gente. Tá? Não, bem. Então, tá, mas a colega, se ela está nos ouvindo, assim que ela voltar para a cena, tá? Ela terá o direito à fala, tá? Está ouvindo agora, professor? Quem é que está falando? É a Adriana Simão. Fala, Adriana. Muito eu bem. estava procurando o senhor nas redes sociais e daí eu achei as suas audiências lá, os processos do senhor lá, mas o seu telefone eu não consegui achar. Mas que pouca vergonha. Esse pessoal que está fazendo. Mas isso é normal, né, gente? Porque os processos, como eles são públicos, se você colocar só o nome lá no Google, tá? Só o nome lá no Google vai aparecer tudo aquilo que te envolve, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se você colocar, tá? Deixa eu compartilhar antes a tela aqui com vocês, tá? Pode aparecer, sim, processos ou questões que te envolvam, tá? E como a gente está envolvido sempre com processo, se você colocar aqui, ó, tá? Então, vamos ver aqui, ó, vai aparecer, tá? Algumas situações, tá? Vão aparecer, tá, gente? Tá? Algumas situações aqui que te envolvam, tá? Vão aparecer, sim, algumas situações que te envolvam, tá? Então, aqui aparecem, sim, situações, tá, gente? E pode aparecer, sim, processos, tá? Então, aqui são mais, assim, de questão de eventos, de artigos, né, que aparece, mas aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui aparece, né, neste escavador, deixa eu ver aqui, acho que ele busca informações também sobre processos em andamento, tá? Ele aqui, né, não sei se aqui é o Lattes que ele buscou, né, mas é possível buscar processos, sim, tá? Aí é possível, sim, tá? Olha aqui, ó, aqui tem um exemplo, tá? De um processo trabalhista, tá? Que apareceu, tá, gente? Que apareceu, mesmo que os processos trabalhistas não sejam, tá? Não sejam, assim, muito publicados, né? Mas tá ali, né? Olha aqui, ó, que bacana. Este artigo meu aqui, ó,
ele já foi citado 21, olha como a gente encontra informações bacanas, né? O Google, ele tem a nossa vida, né? Então, ó, este meu artigo aqui, ele já foi citado, olha aqui, ó, 21 vezes. Então, aqui tem todos os locais, todos que publicaram, que fizeram, né, usaram aquele artigo como forma de publicação, tá, gente? Então, o Google... Travou. Tá? Tu produz para, né? Aqui eu estou até olhando aqui algumas situações, tá? Deixa eu só ver o que é isso aqui, tá? Dá para ver como é que o senhor Então, é mestre em direitos sociais, professor. foi? O senhor é mestre em direitos sociais, o Google está dizendo ali. Em ciências sociais. Ah, ciências sociais. Exatamente, em ciências sociais, tá? Dá para ver a biografia também, ó. Exato, exatamente. Por isso que eu falo para vocês que a nossa vida, ela, de certa forma, ela é pública, tá? Não tem, assim, o porquê da gente esconder, tá? Principalmente aqui a nossa atividade profissional e acadêmica, tá? Eu só queria ver se eu adentrava no... Deixa eu ver onde é que está aqui. Então, né, nesse trabalho que ele fez referência ao meu artigo. Então, vocês, em todas essas situações, é uma prova que eu apenas estou mostrando aqui para vocês, tá? Estou mostrando aqui para vocês que a nossa vida, ela é pública, ela não é, e por isso de todo o zelo profissional também que a gente precisa ter com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente defende, né? Porque nós nos comunicamos com o mundo, né, gente? Então, por isso da importância, né, do aspecto ético que esteja orientando, tá? Então, aquilo que a Adriana falou que ela viu propaganda, não sei se alguém de vocês viu propaganda, mas não tem propaganda, tem informações, tá? Hein, Adriana? Era ela, né, que estava falando. Então, tem informações, tu encontra informações, né? Se tu digitar o nome, mas propaganda, né? Tem dos sistemas de buscas, tá? Tem aqui, né? Você não tem propaganda, ó, tem artigos, tá ok? Então, olha aqui, ó, se vocês olharem aqui embaixo, na outra, ó, aqui também é artigo, talvez citação, tá? Aqui é também do artigo, aqui é outro artigo, tá? Então, observem, não há propaganda, tá? Não há propaganda, tá? Aqui é outro artigo, tá? Ali é de outro evento, ali é no caso de evento. Então, não há propaganda, tá? Então, eu precisava mostrar isso para fazer a minha defesa, tá, gente? Daí, depois vocês vão me julgar aí, tá? No comitê de ética da OAB, tá? Porque, pessoal, nós estávamos brincando com a situação de propaganda, tá? Pessoal, tá? Nós até vamos enxergar e olhar que colegas de escritórios fazem propaganda, né? Fazem anúncios. Daí agora a gente vai ver assim o que pode e o que não pode, tá ok, gente? Em termos de publicidade, como é que você organiza, inclusive, a tua publicidade, a tua placa na frente do teu escritório, tá? Como é que você organiza todas essas situações? Então, aqui o código de ética, ele, além de te orientar agora para você construir conhecimento, vai ser cobrado na prova da OAB, mas também para a tua atividade profissional, tá?
Então, o que e como o advogado pode se anunciar, tá? Eu tentei me buscar lá no Google para ver o que eu tinha de anúncio, tá? O que eu tinha de propaganda. Num primeiro momento, não sei se vocês viram alguma propaganda, né? Alguém viu alguma propaganda? Não. Vocês que fazem as diferentes buscas podem fazer ali, né, e me apontar depois, tá, gente? A partir ali do artigo 28, nós temos, tá? O artigo 28 do Código de Ética e Disciplina, né, da advocacia, que o advogado pode anunciar seus serviços. Olhem aqui, gente. Podem anunciar os seus serviços profissionais, tá? Podem anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com descrição, moderação, para a finalidade exclusiva informativa, tá? Vocês prestaram atenção que a gente pode se anunciar de forma individual, com descrição, moderação, com a finalidade, olha, no que eu trabalho, o que eu faço, quais são as minhas áreas de atuação. Eu não estou informando. Nós temos um provimento, gente, provimento 94 de 2000, provimento 94 de 2000, deixa eu ver onde é que ele está, pam, 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 aqui, tá? Eu estou aqui na disciplina, porque eu disponibilizei para vocês, tá? Disponibilizei para vocês, aqui os materiais. Oi? Vai compartilhar ele? Professor, Não está compartilhado? professor. Não. Opa. Tá travando bastante. Tá, deixa. Tá travando bastante, Mas professor. está compartilhada? A minha tela está compartilhada ou não? Não. Não? Não. Sim. Então, Tá compartilhado. Paulo. Tá. Então, porque vocês devem ter clicado na minha imagem, não na minha tela de compartilhamento. Exatamente. Então, aqui, senhor. Que tem ali um ícone acima, que você pode só me ver, ou você pode ver somente a tela que eu estou compartilhando. Tá? Eu consigo ver, professor. Muito bem. Conseguiu, Paulo? Então, aqui nós temos um Pode ir, não, mas pode ir. tá? Nós temos um provimento, tá? Um provimento que ele dispõe sobre o quê, gente? Publicidade, propaganda e a informação da advocacia, tá? Então, por exemplo, com base nestes dois documentos, tá? Três, melhor, gente, tá? Código de Ética, Estatuto e este provimento 94, que nós organizamos toda a nossa situação, e eu vou, a partir do momento que nós vamos estudando aqui, eu vou contando para vocês diferentes situações, e até pelo fato da gente trabalhar no curso de Direito, às vezes muitos colegas, eles recebem uma notificação da OAB e acabam nos consultando, buscando, como é que eu faço? Olha aqui, recebi essa notificação, o que eu faço, tá? Então, nós vamos estar estudando essas situações, tá? Então, vamos aqui, tá? Pessoal, informações que são permitidas, tá? Então, olhem aqui, está lá no, se eu não me engano, este é o artigo 1º do provimento, tá? É o artigo 1º. É permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados. Perceberam, gente?
a publicidade informativa é permitida, tá? Olhem aqui, ó. Contando que se limite a levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela em particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia que se propõe a prestar, tá? Então, vocês estão percebendo, olha, o escritório, o Dirber Lato e Rodrigues Advogados, ele presta tais e tais serviços. O escritório Paulo Schmidt e Companhia, tal serviços. O escritório Márcio e Zeno Associados, tal serviço. Daniela e Gabriele, tal serviços. Maria, estou tentando lembrar todos os nomes que estão em Priscila, advogadas associadas, tal serviço. Então, vocês estão percebendo isso? Tá? Eu acho que eu devo ter esquecido de alguém, mas é essa ideia da informação dos serviços que você se propõe a prestar. Então, no artigo 2, tá, do provimento, tá? Do provimento, tá? E no artigo 29, nesses dois está bem claro, ó. Então, vamos olhar aqui no Código de Ética, artigo 29. Aqui, no artigo 29, tá? Nós vamos ver até o parágrafo 6º, tá? Então, aqui, tá? E também no provimento, deixa eu ver, o provimento está aqui, tá? O provimento, tá? Então, aqui no artigo 2, ó, entende-se por publicidade informativa. O que é publicidade informativa, tá? Meus amigos, vamos daí, então, olhar aqui, opa, aqui, tá? O teu nome completo, número da OAB, tá? Então, gente, claro que você vê em algumas placas, eu estou lembrando aqui algumas placas, né? Eu vi esses dias na frente de um escritório INSS. A placa maior e que dá destaque é INSS. Essa é uma propaganda, é uma placa informativa, tá? E às vezes tem, eu estou lembrando aqui de outros, né? Juros abusivos, tá? Tá escrito lá na placa, ou seja, você não dá destaque para o teu nome, você não dá destaque para os serviços que você presta, tá? Então, olha aqui, ó, nome completo, número da OAB, títulos e qualificações profissionais. Por exemplo, gente, você é mestre em o quê? Especialista em o quê? Tá? Isso, gente, você pode apresentar. Você é membro da Associação Brasileira de Advogados Previdenciaristas, ok? Tá? Você faz parte do Instituto de Direito de Família, tá? Então, são essas questões, informações que você pode apresentar. Endereços, onde é que você está situado? Horários, tá? Então, são essas informações que você pode prestar, tá? Olha aqui, gente. Não pode vincular rádio e televisão, tá? Não, eu não posso anunciar em rádio e televisão, e vocês devem ter visto, eu não sei quais são as emissoras de rádio mais populares ali da região de Gravataí, tá? Mas aqui no Vale dos Sinos é a Alegria, tá? E na Alegria tem, assim, muita propaganda de advogado, né? Tá? Tem bastante propaganda, tá? Não pode, porque havendo denúncia, né?
mas a OAB, embora ela faça assim, notificações, representação, para algumas pessoas não vão atrás disso, tá? Claro que eu não sei se vocês lembram que teve uma palestra com o doutor Eduardo Zafari, ali na faculdade, tá? E ele deu como exemplo um escritório, um grande escritório, inclusive, que tem em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, que era o principal cliente da OAB do estado do Rio Grande do Sul, né? Pelos malfeitos, pelas situações equivocadas que faz, tá? Outra informação aqui, os títulos, né, e qualificações, tá, relativos à profissão de advogado e conferidos por universidades ou instituições de ensino. Por exemplo, você, uma das coisas que você pode colocar lá nas suas informações, por qual instituição que você é formado, você pode colocar o teu diploma, e eu vejo isso que até fica bacana, né, os seus diplomas, fazer um quadro dos diplomas e colocar, eu estou pensando, né, só não vi espaço ainda, né, que é dos diplomas, você colocar, né, fazer um quadro, né, e colocar no teu escritório, acho que fica legal isso também, tá, vi já em alguns escritórios. Você pode colocar as especialidades, tá? Por exemplo, se você trabalha na área previdenciária, na área trabalhista, na área civil, na área empresarial, família, tributário, se você, eu esqueci aqui, crime, tá? Penal, né? Poderia, né, colocar aqui, tá? São especialidades que você pode colocar também, tá? Correspondências, comunicar. Ei, professor, Pode falar. olha só, me surgiu uma dúvida aqui. Eu sou advogado, né? E aí eu tô atuando em uma causa que acaba atingindo repercussão na mídia, certo? Eu posso falar da situação do processo, sei lá, por exemplo, para algum jornalista, alguma coisa assim? Se vocês têm acompanhado, é mais do que comum os colegas advogados, inclusive, eu não sei se vocês lembram que, como assistente, eu acho, da acusação, lá da Boate Kiss, quem é o advogado? Assistente da acusação. Vocês lembram? Quem é, pelo menos, ou da Associação das Famílias, né? Quem é o advogado? Eu lembro. É o nosso presidente da OAB. E ele deu entrevista, né? Então, pode, Bruno, tá? Você, quando está envolvido, e é um caso que tem repercussão, eu vou te dar um exemplo. Aqueles advogados que participaram lá da defesa agora me fugiu o nome, do Adélio, né? Que o presidente não fez recurso e agora está preocupado que é investigar novamente, né? Quer dizer, coisa julgada, né? Parece que ele não tem informação ou não tem conhecimento jurídico, né? Pessoal, lá da questão do Adélio, aqueles colegas advogados que apareceram lá para fazer a defesa, vocês acham que aqueles colegas advogados, eles apareceram e fizeram a defesa? Boa parte deles em função de quê, gente? Da repercussão, do espaço da mídia, tá? Você, quando pega um caso de grande repercussão, você acaba fazendo o quê? Uma grande divulgação tua pessoal na condição de profissional e do teu escritório. Então, do ponto de vista ético, você vai dar informações, né? Se vocês lembram dos colegas advogados que fizeram a defesa do médico Boldrini,
da sua esposa e dos outros 2 irmãos envolvidos no caso. Gente, eles deram muitas entrevistas, e vocês acham que as entrevistas, na realidade, eram informações que a sociedade precisava e que necessitava, tá? Porque era um caso de grande repercussão. Então, esse tipo de atividade de atuação é bem importante, sim, gente, tá? E, então, não há... Pode falar, Bruno. E aí, como é que funciona? Eu tenho que pedir autorização para o meu cliente, por segurança jurídica, ou posso, sei lá, eu tô com vontade e aí eu posso fazer isso, posso dar entrevista. Normalmente, o que acontece? Você, olha, o pessoal lá vai me procurar, eu vou ter que falar, você vai informar, tá? Outra situação, tá? Se a gente... normalmente, quando que tem algum caso que é noticiado, as pessoas... eu estou envolvido num escândalo. O professor, tá travando bastante, não tá dando para entender a tua explicação. Professor, eu não estou conseguindo ouvir. Ok, agora estão ouvindo? Sim. Agora sim, mas está travando. Tá, vamos lá. Pessoal, quando que alguém está envolvido num escândalo, tá? Ou num crime, de algum ilícito, tá? Há investigações, vai haver uma notícia. A mídia, para se precaver, ela dá voz para todos os lados, tá? Quem normalmente fala é a pessoa que está envolvida? Não, é o seu advogado, tá? O advogado foi contatado, ou não tem advogado constituído, não tem resposta, tá? Normalmente é o advogado. Por que que as pessoas autorizam o advogado a falar? Porque sabem que o advogado, ele não vai falar nada de que ele possa lhe incriminar, tá? Eu vou dar um exemplo de pessoa que cada vez que fala sobre uma situação, afunda mais o pé. O nosso presidente da República é o grande exemplo que ele deveria constituir, tá? Ou é o ministro da Justiça que vai falar, ou é o porta-voz que vai ter uma informação técnica, uma orientação. Toda vez que tem um problema e uma situação, ele vai lá falar. A maior prova foi aquele depoimento que ele fez naquela sexta-feira, depois da saída do Sérgio Moro. Lá naquele depoimento, que parece aquele trabalho acadêmico feito assim por 5 ou 6 mãos, né, que só se juntou e foi ali, alguém foi ler e não sabia o que os colegas escreveram, o que era a parte do colega, mais ou menos com essa característica, tá? Gente, lá ele já se incriminou na sua fala e continua se incriminando hoje. Eu estava voltando de Canoas e ouvindo uma entrevista dele lá na... Cara, ele não deveria nem ir lá na frente do palácio. Foi lá e o pessoal, jornalista, não é um profissional bobo, muito ao contrário, são pessoas inteligentes, bem formadas, com experiência, fazem perguntas estratégicas, tá? E o presidente, ao responder, ele acaba se incriminando mais ainda. Então, vocês estão percebendo por que da necessidade do advogado, do defensor, tá? É só o Sérgio Moro, com todo o conhecimento e todos os problemas que envolvem a figura dele. Gente, ele não constituiu advogado? Vocês acham que ele tinha necessidade de constituir advogado? O cara contratou um baita escritório para fazer a defesa dele. Então, vocês estão percebendo
da importância que quem vai fazer a comunicação com a sociedade, com a imprensa, é quem tem o conhecimento técnico, é quem vai medir o que vai dizer, vai avaliar o que pode ser anunciado. Agora, o presidente, ele não avalia, e cada vez, se a gente olhar do ponto de vista jurídico, cada vez que ele fala, ele apresenta mais munição, é só pegar as entrevistas dele e anexar os autos. Está lá a confissão, né, gente? Então, são essas questões importantes que o advogado, ao falar, claro que ele precisa se comunicar, eu não posso dar uma entrevista sobre uma situação que envolve o meu cliente e eu não ter comunicado ele, não ter informado ele, tá? Até porque, normalmente, as pessoas primeiro vão procurar o cliente, tá? E é o cliente que vai indicar, ó, quem vai falar por mim é, né, o doutor Bruno, é o doutor Zeno, é o doutor Martim, é o doutor Paulo, é a doutora Daniela, é a doutora Maria, tá? É a doutora Priscila, é a doutora Michele, é a Gabriela, né? Então, são as informações, é a doutora Adriana, é assim que as pessoas vão falar, até porque se eu disser, porque jornalista faz perguntas pertinentes, né, capciosas, que vão te colocar contra a parede. Se você não souber e não tiver jogo de cintura e conhecimento, você vai entregar, tá? E essas situações, esses processos que envolvem o presidente, gente, eu quero dizer para vocês que, com certeza, estão utilizando as entrevistas, as manifestações dele, porque cada vez que ele tenha falado, ele tem se incriminado mais ainda nessas situações, tá? Então, por isso, é importante da fala, né, e da participação sempre do advogado nas comunicações. Aqui, gente, primeira situação, as correspondências, comunicados e publicações versando sobre a constituição, a colaboração, composição e qualificação de componentes do escritório, tá? É possível você fazer isso, tá? Como também boletins informativos e comentários sobre legislação, então é possível você fazer isso, fornecer isso a clientes, a pessoas, então tem colegas que têm tempo, ficam comentando, né, as situações na mídia, em diferentes espaços, isso faz parte, tá? O que os anúncios não podem mencionar? Cargo, função pública, relação de emprego, tá? Patrocínio de causas com o objetivo de captar clientes, tá, gente? Isso não há autorização, né, do Código de Ética e nem do provimento aqui 94, tá? Olhem aqui algumas coisas importantes. Foi há pouco tempo, daí uma pessoa assim bem conhecida, tá? Ela se formou, não faz uns 3, eu acho que está uns 3, 4 anos, 3 anos no máximo que ela é advogada, né? Uns 3 anos, e ela formou sociedade com uma colega, tá? E daí ela me disse assim, Odir, eu recebi uma notificação da OAB, tá? Porque está lá na nossa placa, vou dar um exemplo, Priscila e Maria, advogadas associadas, tá? Só que elas não têm esta sociedade, tá? Constituída junto à OAB. Então, elas estavam fazendo uma propaganda que não está de acordo com o Código de Ética. Então, por exemplo, quando você anuncia que você tem um escritório de advocacia, tá? Essa expressão ela deve estar acompanhada pelo nome e o número da ordem, tá? Então, vocês estão percebendo? O nome, tá? E o número da ordem devem fazer parte. Agora, quando você tem uma sociedade, você se anuncia
como Maria e Priscila, advogadas associadas, tá? Elas têm que ter um número desta sociedade junto à AB. Esta sociedade, ela tem que ser constituída legalmente junto à AB, tá? Então, se você não tem essa constituição junto à OAB, você pode receber notificações, né, da OAB para resolver isso, tá, gente? Então, são cuidados que você precisa ter, né, neste aspecto de sempre na tua placa precisa ter o teu nome, o número da ordem, tá? É importante ter o teu nome, o número da ordem, nas informações que você anuncia, e se você se apresenta como sociedade de advogados, precisa também ter lá o número na ordem da sociedade. Entenderam, gente? Eu não sei se foi o momento do cochilo, que ninguém me respondeu. Entendi, professor. Sim, Só uma entendi. dúvida. Tá, vamos lá, quem está com a Isso, dúvida é a não, Daniela? professor, assim, acho que é bem boba, assim, a dúvida, mas o senhor falou que o número da ordem, tipo, eu e a Priscila, tá, o escritório junto, tudo bonitinho, mas tem que ter um número, no caso, para as duas, além do número só meu e só dela. Tá. Vamos pegar Priscila e Daniela, tá? Para responder. A Priscila, para ser advogada, ela precisa estar inscrita na ordem. A Daniela, para ser advogada, precisa estar inscrita na ordem, ok? Então, Daniela e Priscila são advogadas porque estão inscritas na ordem. É uma atividade de advocacia, é uma atividade privativa que nós já vimos para aqueles que estão inscritos na ordem, tá? Agora, Priscila e Daniela, advogadas associadas, tá? Advogadas associadas precisa também ter um outro número na ordem. Ah, tá. Tá? Então é bem isso que eu entendi mesmo. Pensei que tinha entendido errado. Compreendeu? Sim, tá? era então, isso. vocês, na realidade, têm 3 números de ordem, né? Isso. Então, é a pessoa jurídica, ou a DP, advogadas associadas, tá? Uhum. Então, este DP, advogadas associadas, precisa ter um número, essa sociedade, ela precisa ser constituída junto à ordem, tá? E vocês vão receber um número, né, dessa sociedade, tá? Obrigada, professor. Mais alguém? Anúncios, gente, sempre em português, no Brasil, os anúncios sempre em português, tá? E daí agora a gente vai ver o que é vedado, tá? Quando eu falo de vedações, vocês entendem o que é uma vedação? Vedação é Quero uma aquilo... pergunta. Pode perguntar, quem é que está perguntando, só para eu me localizar. Tá, deixa... Quem? Adriana. Vai, Adriana. Ô, professor, tá, daí tu tem 3 números. Daí qual o número que tu usa daí? Você vai usar o teu número, você como profissional vai usar o teu número, tá? Tá aí o número da sociedade, para que ele serve, afinal? Não entendi isso. O da sociedade, até porque você, quando for a sociedade, tá? Você até... Normalmente, para que a gente tem sociedade? É para a questão da tributação, tá? Tá. Porque eu vou te dar um exemplo. Tu recebe um alvará de 10 mil, tá? Tu recebeu um alvará de 10 mil, tá? Se for pessoa física, quanto é que você vai pagar de imposto, Adriana? Desculpa, professor, não entendi a pergunta. Se você é pessoa física, recebeu um alvará de 10 mil, quanto é que você vai pagar de imposto?
Eu não sei, eu não pago imposto. Não, mas na condição de advogada, tá? Você Desculpa, você vai pagar 27,5%. Entendeu? tá bom. Eu não Se sei porque você eu não for pago pessoa, imposto. tá? Se você for pessoa jurídica, tá? Se você for pessoa jurídica, você vai pagar, dependendo da situação, no máximo 15%. Você viu como é vantagem, dependendo a constituição da pessoa jurídica, é justamente para quê? Para a questão da tributação, tá? Então, é uma das vantagens. Outra questão, o escritório de advocacia, tu está olhando ele com uma situação isolada, mas um escritório de advocacia é um empreendimento, é um negócio, tá? Então, o escritório de advocacia, ele movimenta recursos, tá? Então, claro, a gente vai ter escritório que movimenta poucos recursos, mas um escritório consolidado de advocacia, ele vai movimentar um recurso considerável. Tá? E como é que você vai movimentar isso na tua pessoa física? Por isso, da necessidade de pessoa jurídica, né, para que você movimente e organize, né, os recursos lá pela pessoa jurídica. Tá? Então, por isso, da questão e da importância da sociedade, né, de advogados, para desvincular a pessoa, né, uma coisa é a tua situação pessoal e uma outra é o teu negócio. Claro, se você for advogar, mesmo você advogando sozinha, você precisa separar, tá? Separar o que é do teu escritório e o que é teu pessoal, tá, gente? E eu falo isso com experiência própria, né? Eu não misturo nada, gente, nada do que é do escritório, das contas do escritório, das compras do escritório, com as questões de casa, tá? Então, uma da minha vida particular, de professor, por exemplo, tá? Então, uma situação, tá? Eu, inclusive, né, o banco que eu trabalho com o escritório é a Caixa, tá? E o banco que eu recebo da faculdade é outro, tá? Não é justamente para quê? Separação. Então, empresa, o teu negócio, ele não pode estar misturado com as questões tuas pessoais e particulares, familiares, né? Com isso, tu tem vida tranquila, né? E não tem incomodação, tá? Pessoal, nós estamos seguindo e agora o nosso ponto é a placa, as placas, os anúncios, né, do teu escritório. Então, lembre que há pouco eu falei de algumas placas, quando tem lá INSS numa placa de escritório. Eu vou estar com um apelo o quê? Mercantilista, tá? Quando tem lá juros abusivos, revisão de juros abusivos. Gente, eu estou com um apelo mercantilista, tá? Então, por isso que as placas, elas devem observar o quê? A descrição, sem apelo mercantilista, nós não podemos fazer uso. O Paulo que circula pela 116 e 118, tem visto o outdoor do meu escritório? Não tem, né? A gente não faz, a gente não pode fazer uso de outdoor, tá, gente? Os anúncios, nos anúncios não deve conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a advocacia, tá? Então, por isso, o que a gente pode anunciar, o que a gente vai utilizar, tem que ser sempre, tá, vinculado ou situações que não sejam incompatíveis, né, com a advocacia, tá? Por exemplo,
como é que seria uma placa bem chamativa, gente? Alguém assim que seria incompatível com a advocacia. Alguém poderia dar um exemplo? De luz. Desculpa que quem está falando muito baixo, eu não escutei. Mas, Pode falar um pouco mais alto? É a Mariana? sim, Agora sim, agora estamos te ouvindo, Mariana. pode repetir a pergunta, desculpa, Tá, pior que... Mariana, não estou te escutando. Ou eu que estou meio surdo hoje. Oi, professor, está ouvindo? Sim. Pode repetir a pergunta? O que seria uma placa ou uma placa incompatível com a advocacia? Seria o uso de fotos, valores, tabelas. Exatamente, tá? Ou eu colocar assim pessoas lá, né, na própria imagem, tá? Para chamar atenção, utilizar algumas figuras muito conhecidas, né? McDonald's. Desculpa? Tipo o globotipo do McDonald's fazendo propaganda para você. Essas aí são incompatíveis, exatamente, tá? Outra questão também, né, que a gente não pode usar os símbolos oficiais que sejam utilizados pela ordem. Então, né, os símbolos oficiais da ordem também. Olhem aqui uma outra situação que nós vamos estudar na semana que vem sobre a questão dos honorários, são vedadas referências a valores dos serviços, tá? Por exemplo, consulta gratuita. Está escrito consulta gratuita, né, na frente, né? Isso não pode. Tabelas com valores, gratuidade, né, forma de pagamento. Esse tipo de situação, né, como uma forma de confundir o público, a gente não pode utilizar, tá? Então, são vedadas referências dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de pagamento, termos ou expressões que possam iludir ou confundir o público, informações de serviços jurídicos, né, suscetíveis de implicar direto e indiretamente captação de causa, né, você mandar aquele pessoal que costuma mandar aquele monte de correspondências, tá, como uma forma, assim, de captar, tá, esse tipo de situação, elas são todas vedadas, tá? Você até pode não cobrar uma determinada consulta, né? Mas acontece, às vezes, de você não cobrar? Sim, tá? Você avalia, e principalmente quando que você vai, a parte te contrata para fazer o processo, né? Então, você não tem o porquê de cobrar, porque já estão te contratando, né? E daí a questão dos honorários, na semana que vem, a gente estabelece, tá? E conversa sobre ele. Ainda sobre as placas, né? Considera-se moderado o anúncio profissional do advogado mediante remessa de correspondência a uma coletividade, tá? Quando faz correspondências a uma coletividade, tá? Você tem que cuidar quais são as informações, tá? Que você vai colocar, se você mudou de endereço, tá? A inserção de novos colegas no escritório, é esse tipo de informação que a gente deve passar, né? Não da publicidade permitida, nós vamos aonde?
lá no artigo 5º do provimento 94, ó, são admitidos como veículos de informação, tá? A internet, então, por exemplo, a internet, hoje, por mais que a gente, né, a página do Facebook, não sobra muito tempo para a gente cuidar desse tipo de situação, né? Mas é permitido internet que faz, correio eletrônico e outros meios semelhantes, tá? Não está bem claro o que a gente pode fazer uso, né, da internet, mas quando fala da internet, nós se entende todas as redes sociais, até porque, gente, se nós formos olhar aqui hoje, a questão da internet, ela tomou conta muito mais do que jornal, revista, TV, rádio, né? Então, ela ocupa muito mais espaço, tá? É permitido revistas, folhetos, jornais, boletins e qualquer outro tipo de imprensa escrita, tá? Então, é permitido esse tipo de material, tá? Placa de identificação do escritório, tá? E observem que nessa questão de placa de identificação do escritório, eu já vi vários colegas que, às vezes, tentam implicar com outros escritórios que têm placa de identificação. Meus amigos, tá aqui, né? É uma publicidade permitida, tá? Claro que qual vai ser a informação e identificação do escritório? Está lá o teu nome, como escritório de advocacia, né? As informações, aquelas genéricas, tá? As áreas que você atua, previdenciário, crime, né? A família, né? Aquelas informações genéricas, tá? É esse tipo de informação que você deve colocar na tua placa, tá? Nas petições, tá? Cartas, envelopes, tá, gente? Então, vocês já devem conhecer que no meu escritório eu tenho uma identificação, né? Todo o material do escritório, ele tem uma identificação, né, padronizada, né? Ela tem uma identificação padronizada, né? Então, deixa eu só pegar aqui alguma coisa que a gente, tá? Padronizada, tá? Padronizada. Deixa eu só, antes de abrir aqui, eu só preciso tirar o nome. Então, por exemplo, gente, tá? Todos os documentos do escritório, tá? Todos os documentos do escritório, eles têm essa padronização, tá? Então, eles têm essa padronização, né? Tem o logo, tá? Embaixo, endereço e informações do escritório, tá? Todos os documentos. Então, estão vendo? Você faz de acordo, tá? Você faz de acordo com aquilo que com o Código de Ética, o provimento 94, ele permite, tá? Então, o que é? Né, que os documentos, os papéis e petições, todos os documentos, eles têm a identificação. É uma forma de você fazer publicidade?
porque é o contrato que você assina com o cliente, ele fica com uma cópia, é um documento que você envia para alguém, tem lá o teu logo, isso é a tua marca, gente, tá? É a tua marca. Professor? É isso que te marca. Fala, Paulo. Eu vi, no caso do documento, não há necessidade de colocar o número do registro da associação do escritório. Nos documentos não precisa do número, só em placa, na placa. Sim, A somente em inscrição placa, tá? do escritório na OAB é só na placa, né? Exatamente, Tá. Mas você tem os documentos, tá, gente? Porque lembro que na semana passada a gente viu que tem que estar ali descrito na procuração. Na procuração, olhem aqui, a gente precisa as informações completas dos profissionais, tá? Então, olhem aqui, eu preciso, mesmo que seja a sociedade, tá? A procuração, aqui eu dirijo para quem? Para os advogados que podem atuar na causa, tá? Ela, mesmo que seja contratado, uma coisa é o que está lá no teu contrato, né? Mas na procuração é específica para os advogados. Ok. Aliás, eu acho que eu interrompi aqui e acabei não mostrando. Não mostrando aqui que eu estava, né, para o Paulo. Aqui, Paulo, ó, o que eu estava mostrando era isso aqui, ó, que na procuração precisa, que nós vimos na semana passada, estar o nome, né, se são 10, se são 3, se são 2, tá? Devem estar ali os nomes dos advogados, tá? Deve ter o nome dos advogados. Tá? Era isso que eu estava mostrando, tá? As páginas mantidas nos meios eletrônicos de comunicação podem fornecer informações a respeito de eventos, de conferências, outras de conteúdo jurídico, tá? Úteis à orientação geral, contando que essas últimas não envolvam casos concretos nem mencionem clientes, né? Então, eu tenho que dar uma situação genérica, nunca falar quem é o cliente, né? Sempre informação genérica, tá? Aqui ainda da publicidade vedada, tá? Meus amigos, se eu puder mostrar para vocês aqui um vídeo, depois eu vou mostrar aqui, ó, exemplo de vedação, tá, gente? Eu vou ver se vai entrar aqui. Eu quero ver todo mundo, vocês dançando e cantando na casa de vocês, tá? Não sei se vocês já assistiram este vídeo, tá? Mas eu até vou depois parar a gravação para mostrar ele para vocês, tá, gente? Porque é uma situação que a gente encontra disponível na... Tá? Lembram que... Oi? Tá falhando. Cortou a conexão. Tá, tinha um escritório que ele, há um tempo atrás, o Paulo deve lembrar que ele é de Novo Hamburgo, que ele fazia propaganda no Jornal do Almoço. Inclusive, aquele advogado, porque ele patrocinava o Jornal do Almoço, sempre que tinha questão jurídica, eram eles que eram ouvidos, né? Então, era propaganda direta e indireta, né? E a OAB foi para cima, né, desse escritório, tá? E daí, então, depois, na TV, eles não fizeram mais propaganda, mas no rádio eles continuam fazendo. Painéis de propaganda, anúncios luminosos, né, ou qualquer outros meio de publicidade em via pública, tá? A publicidade em via pública, tá, gente, é diferente
da placa da frente do escritório, tá? Então, uma coisa é lá na frente do teu escritório, e uma outra coisa é você colocar uma placa numa via pública, tá, gente? Que não pode. Cartas circulares e panfletos distribuídos ao público, por exemplo. Eu estou andando ali no centro de Gravataí e estou distribuindo panfletos, informações, tá? Eu contrato alguém para fazer, captar clientes. Esse tipo de situação não é permitido, tá, gente? Então, são essas situações que são vedadas, tá? Que não são permitidas, né, pelo nosso Código de Ética, tá? Aqui, depois, quando eu terminar a aula, a gente volta para cá para eu mostrar este vídeo aqui para vocês, até porque daí vocês vão dançar e daí certamente não vão querer voltar depois para a aula, tá? Quando participar de entrevistas, que daí a resposta também lá para o Bruno, tá? Ou qualquer outro programa de mídia. Aqui é que nós encontramos as orientações, tá, Bruno? Que era da tua pergunta. Deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, tá? Então, sem o propósito de promoção pessoal ou profissional, mas no momento que você está dando uma entrevista, falando, sim, uma promoção pessoal e profissional, não temos como negar. Eu acho que não tem algumas situações, né, que o artigo 30 do Código de Ética e o 7º, né, por mais que tenha todo esse cuidado, eu entendo que é quase que impossível não haver uma promoção ali pessoal, tá? Vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão, tá? Eu não posso ficar comentando sobre outros colegas, né? Deve o advogado evitar insinuações à promoção pessoal e profissional, bem como debate de caráter sensacionalista, tá? Então, são vedações que a gente tem aqui do ponto de vista ético, tá, gente? Aqui, outras questões também, que o advogado deve se abster-se no sentido de evitar, responder com habitualidade consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social com o intuito de promover-se profissionalmente. Agora, se a mídia, você fala bem, você se comunica bem, tá? São alguns cuidados que precisam em relação a esta situação, porque a mídia, ela não vai fazer consulta e buscar aquele advogado que não se comunica bem, vai buscar aquele que se comunica bem, né? Debater em qualquer veículo de divulgação causa sob seu patrocínio ou patrocínio de colega, tá? Então, uma coisa é você apenas informar, tá? Mas não debater, tá? Prestar informações. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega, né? Que é que é a advocacia. Então, a forma como você debate, a forma como você defende, por exemplo, se alguém de vocês defende aqui a ditadura, a volta do AI-5, meu amigo, você está comprometendo a dignidade da profissão, tá? Então, por isso que está lá no Código de Ética que nós já vimos, a defesa do Estado democrático e de direito, tá? Divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas, tá? Isto é uma situação que você também não tem que ter todo o cuidado, né? Insinuar-se para reportagens de declarações públicas, também é uma situação que o advogado ele deve abster-se, tá? Então, aqui nós temos sobre a participação na mídia, tá? E aqui no artigo 8º, em suas manifestações públicas estranhas ao exercício da advocacia, entrevista ou exposições,
o advogado deve. Nós estamos reforçando o que a gente trabalhou ali de cima, né? São as mesmas situações, o artigo 8º do artigo 33, tá? As mesmas situações, a gente aqui está apenas repetindo para vocês. Então, aqui estão as referências do que a gente tem utilizado, né, para o debate e para as discussões da nossa disciplina, tá? Então, meus amigos, nós vamos finalizar aqui a aula de hoje, tá? Que é a questão da gravação. Eu só quero... Tá? Daí